Bom, saiu o vídeo do Digo, né? Putz, a Louca, parte 2. Eu ainda não assisti, vou assistir agora. E a gente vê se tem alguma coisa aqui para a gente analisar de forma jurídica. Abertura digna de La Casa de Papel. Eu esperava mais. Tu botou tanta expectativa, fez um vídeo só me ameaçando como se realmente tivesse algo sobre mim e eu esperei. Olha como eu esperei. Em 4 dias de atraso pra um react vagabundo, fiquei no aguardo das informações incríveis que tu tinha pra mostrar, mas não rolou, né? Elas não existem. Foi tudo um bait. Tu usou meu nome pra chamar atenção, criar todo um evento sobre seu vídeo, esse no qual o orçamento foi todo pra câmera e figurino, né? Gravação 4K. Eu tenho 9 horas de arquivo bruto, 700 GB de conteúdo e um time de editores emocionados. Pena que não sobrou pro teu roteiro, né? Porque teu vídeo de 45 minutos e nada é a mesma coisa. Pensar que tu criou todo esse hype pra soltar um conteúdo raso e inútil que não acrescenta nada à situação é até engraçado de ver. Tu postou no Instagram, dia 6 às 6 da tarde, o dia em que a internet parou, junto a uma imagem bizarra feita provavelmente por uma criança, o que independente, o povo queria uma resposta da sua parte. A galera queria saber o seu lado da história, então vê que você faria um vídeo sobre o caso. Depois de semanas de completo silêncio, foi o bastante pra se criar interesse, porém antes da data marcada surgiu no seu canal um conteúdo em estreia. Ele seria liberado às 6 da noite, que ninguém entendeu o porquê daquilo, já que as datas não batiam, porém quando deu o horário, todo mundo descobriu que se tratava de um trailer, algo para hypar ainda mais a situação, que não só isso, mas também era uma ameaça. E o primeiro convidado para nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Digo. Pela primeira vez na sua vida, Diguinho, você vai sentir na pele o que você fez com muitas pessoas para o benefício próprio. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso, porque tudo que eu irei falar irá colocar muitas pessoas para pensar a seu respeito. Mas o melhor de tudo é que eu sei que o menininho arrogante que se coloca no papel de Deus justiceiro da internet irá ficar muito chateado quando a verdade vir à tona. Porque minha reação a isso foi simples. Aqui talvez alguém esteja se perguntando, ele está ameaçando o Digo. Aqui pode ser configurada ameaça? Na minha visão, não, porque ele está ameaçando. Que lembra, eu expliquei no vídeo anterior, eu até li o artigo 147 do Código Penal, onde eu expliquei o crime de ameaça, que o crime de ameaça ele tem duas palavrinhas chaves, que é o que? Ameaçar causar a alguém, aí vem a palavra-chave, mal, injusto e grave. E aqui, eu não enxergo aqui nada de grave a esse ponto, pelo menos de uma forma direta. Então aqui é só a liberdade de expressão dele mesmo. Tem algumas linhas tênues aí entre liberdade de expressão, cometimento de crime. Na internet tem bastante sobre isso. Posteriormente eu faço um vídeo falando sobre isso. Mas aqui eu não achei que foi ameaça não, mas vamos continuar. Vambora, porque na boa, Raluca, tu não tá entendendo o presente que tu me deu. Eu não ia fazer outro vídeo sobre o caso, nunca comentei sobre o mesmo assunto em sequência, e por isso eu não tinha interesse em falar sobre isso mais uma vez. Porém, com a tua ameaça, agora eu tinha motivo pra um outro vídeo. O Digo fala, com a tua ameaça. Aqui ele fala ameaça no sentido médio, né, no sentido não jurídico da palavra. Juridicamente falando, não é ameaça. Pelo menos para mim, não é ameaça. Nada demais. O que diferente de você, que falou e não disse nada, eu tenho bastante coisa sobre ti e você sabe disso. Mas já a gente chega lá. A questão é que esse foi um vídeo trailer, postado em estreia pra ocultar a adoração, que meus parabéns, a ideia realmente foi boa. Por conta disso, a expectativa pelo conteúdo principal foi lá no alto, todo mundo tava aguardando, tretando de noticiou, vários canais abriram live só pra esperar teu vídeo, o que chegando perto do horário, as 24 horas serão 48 horas. Simplesmente não teve nada, não houve vídeo, ele foi adiado. Avisem que vocês quiserem que amanhã eu vou parar a internet. E no dia seguinte, no sábado, aconteceu a mesma coisa. Bateu 6 da tarde, não tinha nenhum vídeo, o que pra segurar um pouco a situação, o Raluca postou o seguinte: o Jean está em live ansioso para acompanhar o conteúdo
que sai hoje. Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje, mas apenas se o Jean assistir em live. Porque olha só, o Jean aceitou suas condições. Então, Haluca, posta esse vídeo. Posta o vídeo que a gente vai ver em live. Fala baixo, meu filho. Pode postar. Nada, como Vamos reagir a esse vídeo. tamo contigo. Agora, Haluca, posta aí às 6 horas que a gente vai ver. A gente vai reagir a esse vídeo sim. E isso era algo que o Haluca não esperava, porque isso aconteceu no sábado e o vídeo só foi sair na segunda, o que prova que essa postagem foi realmente uma tentativa de colocar a culpa do vídeo não ter saído no dia em uma outra pessoa. Adiar o conteúdo mais uma vez pegaria mal demais, sendo assim o Haluca apostou que o Jean não fosse aceitar as condições, dessa forma ganhando uma justificativa pro adiamento, mas o Jean aceitou. Não só isso, mas ficou lá esperando por 2 horas e adivinha? Cara, eu acho que eu vou finalizar essa live, mano. Já passou muito tempo, mano. Não tá acontecendo nada. Eu já tô há 5 horas de live. Ué, Haluca, tu não disse que o vídeo sairia no sábado? Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje, mas apenas se o João assistir em live. O que aconteceu, Haluquinha? Tu mentiu? Claro que tu mentiu. O vídeo só foi postado na segunda. O que, pensando dessa forma, um conteúdo que precisou ser adiado 3 vezes, que foi apresentado como algo que destruiria minha reputação na internet. Um vídeo de mais de 700 GB de tamanho, com uma equipe de editores por trás, é óbvio que a expectativa tava lá em cima. O que, quando saiu e todo mundo percebeu que era só um react vagabundo, Eu falei sobre isso, né? Quando eu reagi ao vídeo 2 do Haluca, eu falei sobre isso, que no vídeo o Haluca afirma que ali ia destruir o Jean L, o Digo, não sei mais quem, e durante todo o vídeo, tudo que a gente viu foi o Haluca se incriminando, proferindo calúnia, injúria e difamação o tempo todo, principalmente a injúria, que a cada 3 palavras ele soltava uma injúria. Então a única coisa que serviu aquele vídeo 2 e até o primeiro também, realmente foi só para criar mais provas, mais materialidade contra o próprio Haluca do que contra qualquer outra pessoa. Pelo menos, assim, juridicamente falando, ali não teve nada demais. Mas vamos ver o que vai ser apresentado aqui, né? decepção. É o que eu falei, esperava mais. Porém, antes de comentar sobre ele, eu queria entrar em alguns pontos mencionados nesse vídeo daqui. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Digo. Pra quem não conhece, Digo é um garoto mimado de 20 anos que provavelmente cresceu na casa da avó. E tu ainda mora com a mãe, então quem é você pra falar alguma coisa? E ele ficou Eu acho engraçado que a gente tá em 4, 5 minutos de vídeo praticamente, e até agora foi só o Digo xingando o Haluca, xingando entre aspas, né? Refutando ali o Haluca, mas perceba que até agora a gente já pegou o tom de deboche do Digo contra o Haluca, mas até agora o Digo não cometeu nenhum crime ali contra a honra do Haluca, calúnia, injúria e difamação. Até agora não foi cometido. A essa altura do campeonato, no vídeo do Haluca, ele já tinha proferido ali umas 10 no mínimo. Vamos ver. popular na internet por fazer opiniões pessoais populares sobre erros e falhas de terceiros. Aí você conclui que é possível, sim, ofender outra pessoa, sem que necessariamente para isso você incorra num dos crimes contra a honra ou em qualquer outro tipo penal. Esse vídeo é um exemplo disso. É isso do que induzir pessoas ao erro para expor na internet como se estivesse fazendo alguma justiça. Haluca, eu nunca fui ameaçado de processo pelo que eu faço. Mas e você, que iludiu uma pessoa autista e apagou com medo de dar merda e agora tá sendo processado até pelo Hulk BR? Afinal, ele é perfeito. O Deus Digo nunca errou. Vamos lá, já fiz vídeo sobre um tema que na real era bait, eu não sabia, sendo assim fiz outro pedindo desculpas sobre isso. Postei esse daqui com um título absurdo muito além do aceitável, demorei 2 anos pra perceber e mudar, exagerei nesse daqui. Nesse eu criei um problema pra uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação por ter confundido os thumbnails, enfim. Esses são erros que eu consigo lembrar rápido. Com certeza tem outras coisas, mas e aí, Haluca? Eu consigo reconhecer os meus erros. Já você é outra história, né? Ele é tão perfeito, mas tão perfeito que quando a sua mãe o pariu, ele já veio com o saco peludo. Ih, que papinho, hein? Aqui a gente já tem uma injúria do Haluca contra o Digo. Você está sinônimo de perfeição. Mesmo nunca mostrando seu rosto nos vídeos, o que pra mim é um grande ato de covardia, porque é muito fácil se esconder atrás da própria voz. Com certeza. Nunca apareci, né? Nunca mostrei o rosto. Eu tenho medo e me escondo atrás da voz porque sou covarde. Covarde é você que tem que gravar call de Discord porque não se garante com a própria palavra. O que houve, Haluquinha? Não se garante no argumento? Seus 2 vídeos de resposta são provas que você não é capaz de responder ninguém. Aí me vem e posta no react. Como se fosse a melhor coisa do mundo de indiretinha no Instagram dizendo: eu só vou postar se o Jean reagir em live. Porque no episódio 3 é que começa a ficar bom. Digo, tu vai precisar de um advogado criminalista. Só que chega na hora do vamos ver e o teu vídeo não é nada. Tu não se garante, né? À toa que fingiu suicídio.
vídeo pra que outras pessoas resolvessem seu problema, né? Não tô aguentando mais isso, velho. Não, pra mim já deu. Eu combinei que eu vou ficar 3 dias sem responder ninguém, sem postar nada, porque aí vai virar um caos, tá ligado? A galera que tava quieta, tipo, com medo de se pronunciar pra me defender e acaba levando hate, elas estão começando a falar agora, entendeu? Então estão fazendo alvoroço agora porque eles acham que eu possa ter supostamente me matado, entendeu? E aí, Halu? Então, isso daqui é até do vídeo anterior do Digo, né? Que o Haluka, ele fingiu o suicídio, né? Ele causou essa situação descrita no vídeo para as pessoas acharem que ele tinha se matado. Isso pode ser enquadrado como crime. Uma das modalidades ali do estelionato, isso pode ser enquadrado como uma modalidade de estelionato, que é o artigo 171 lá do Código Penal. Sabe quando você diz assim, fulano é um 71, ciclano é um 71, já ouviu essa gíria? É referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata do estelionato. Fica essa curiosidade. E nessa situação aqui, o Haluka, na minha visão, ele incorreu no artigo 171, além das outras incorrências que ele já teve, que eu já falei no vídeo anterior, como aquela situação que ele enganou a senhorinha. Não sei se aqui vai ser falado, mas no vídeo anterior eu falei que ao iludir a senhorinha, ele também incorreu no artigo 171, que no crime de na modalidade do estelionato sentimental, né? Então aqui, ele já tinha incorrido no estelionato sentimental naquele vídeo da senhorinha. Aí com essa questão de fingir um suicídio, de novo ele incorre no estelionato, entendeu? Mas vamos ver onde que isso vai dar. Quem é o covarde aqui? Quando eu tomei coragem pra assistir seu vídeo, eu não acreditei que seria algo tão ridículo e tão superficial sobre tudo o que tinha acontecido. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso. E sim, pessoal, tava aqui, explícito pra todo mundo que o Haluka iria só comentar sobre o meu vídeo. O que ninguém esperava que fosse ser um react roteirizado, até porque eu nunca pensei que essas duas palavras iriam se juntar um dia, mas deve ser natural pra ele que fez teatro por 3 anos mentir reação também. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra. Esse vídeo foi tosco. O cara me comprou um nazista, ficou fazendo isso daí na frente da câmera, trocou de roupa como se, nossa, fosse algo incrível e juntou tudo isso a uma frase de efeito ridícula. Como é que chamam isso mesmo? Jogada de mestre. Quando eu vi isso pela primeira vez, a minha reação foi tipo isso daqui, ó. Jogada de mestre. Toda uma equipe de editores, uma agência por trás te assessorando, mas ninguém vai te avisar que tava feio. É impressionante mesmo com toda uma equipe ainda ser colocado uma música com copyright no final, transferindo toda a monetização pra um russo. Essa é a equipe que tá te guiando? Uma puta... Porque essa questão dos direitos autorais no YouTube, isso tem mais a ver com a questão da lei de direitos autorais, né? LDA, Lei dos Direitos Autorais. Isso não é nem algo que o YouTube escolhe fazer, mas o YouTube é obrigado a fazer isso. Quando é publicado um vídeo, e não basta só citar, referenciar, fazer a devida indicação do autor, isso não é suficiente, né? A pessoa precisa ter autorização expressa para usar a música com direitos autorais. Se isso não foi feito, o ganho ali obtido no vídeo vai para o detentor dos direitos autorais daquela música. Isso é uma condição não do YouTube, essa é uma condição legal imposta ao YouTube pela lei. Mas vamos continuar. Puta produção que não consegue nem equalizar o áudio. Que isso? A voz dele tava baixa, cara. Podia abrir uma... Nossa, agora o volume explodiu no meu ouvido, mano. Porra, cadê a equalização do volume, Haluka? A mixagem de áudio é foda, hein? O negócio é muito baixo. Não era uma equipe de edição, mano, que tava editando esse vídeo? Sim, uma equipe de edição que jogou a renda de 3 milhões de visualizações no lixo. Mas nesse vídeo pode ficar tranquilo, Digo, porque eu irei apresentar com clareza todo o meu posicionamento de maneira concisa e muito bem organizada. Aí é a primeira mentira, né? Mesmo com 44 minutos, a última coisa que existe nesse vídeo é o conciso e organizado. Digo, antes de começar, é muito importante eu deixar claro que eu não tô fazendo esse vídeo pra te devolver na mesma moeda. Realmente. Eu achei isso engraçado, porque ele fala que não vai devolver na mesma moeda. E realmente não devolveu na mesma moeda, porque ele devolveu numa moeda muito pior, né? Porque a quantidade de injúrias proferidas naquele vídeo anterior que eu não reagi ao primeiro vídeo do Digo, mas eu tenho certeza que mesmo que o Digo tenha
incorrido em alguma questão naquele primeiro vídeo, que eu não me recordo, eventualmente eu posso analisar, mas mesmo que o Digo tenha incorrido naquele primeiro vídeo uma questão legal, eu acho que não foi tão grave quanto o Raluca naquele vídeo que eu reagi, da resposta do Raluca, né, que ali foi uma chuva de crimes contra a honra, que ele proferiu o vídeo inteiro. Então ele realmente não devolveu na mesma moeda, ele devolveu de uma forma muito pior. Gente, né? Até porque em nenhum momento do meu vídeo eu te xinguei. Já você... Culpa sua, seu babaca! Para de ser hipócrita, Digo. Você não é dono de porra nenhuma. Você se acha intocável. Mas eu vou deixar isso daqui salvo, pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. É muito engraçado ver ele hypando o vídeo todo pra no final não entregar nada. Até porque mesmo dizendo que ia fazer o conteúdo mais coeso possível, a coisa mais comum é o Raluca se perder. Olha que interessante. O vídeo já começa com um nome bem peculiar aqui. Esse nome, assim como Digo, foi um grande colaborador pra toda essa desinformação. E em breve vocês vão entender. E ninguém nunca entendeu, porque o tópico nunca mais voltou, pelo menos não nesse primeiro vídeo. Pra vocês terem noção, foi feito um vídeo resposta que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente e pela terceira vez upado no YouTube. Eu não apaguei o conteúdo. Apenas privei 2 vezes. Tá surdo, Raluca? Tu acabou de repetir o que eu falei, que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente. Tô falando, sobrou orçamento nenhum, porteiro. Porém, pra contextualizar, os 2 canais envolvidos são Jean L, que tem 10 mil inscritos, que posta um conteúdo de academia, e é isso. Além de que ele tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás, mas não tem muito o que dizer. E o Raluca de 300 mil, que faz uma parada um pouco diferente. Um pouco diferente. Sim, Raluca, pelo que eu saiba, você não faz conteúdo de academia e nem mesmo posta alguma coisa sobre Minecraft. Aqui nesse momento, ele tenta diminuir o meu tipo de conteúdo. Que isso, Raluca? E eu te pergunto. Baseado em quê, seu filho da... Isso se encaixa tão bem. Eu entendi qual foi sua ideia. Tu só queria uma abertura pra usar de argumento isso daqui. Eu acho no mínimo curioso, Digo, já que você produz esse mesmo tipo de conteúdo. Porém, quando é você produzindo, não tem problema? Olha, a Raluca tá aprendendo como se escreve roteiro. Esse sim foi um bom argumento, mas referente a isso, existe uma diferença bem grande. Da sua parte, tu conversa com a pessoa por meses, ilude, brinca com os sentimentos e humilha manipulando os fatos ao seu favor, sendo isso a base do seu canal. Esse é o seu conteúdo, não se lembra? Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. Então sim, existe bastante diferença, até porque eu não fico iludindo ninguém por meses, não mostrei quem eles eram, nenhum dos envolvidos são pessoas conhecidas e principalmente, eu sei bem a hora de parar. O cara ficou em choque e, sinceramente, a mãe dele não merece passar por algo parecido. O peso da consciência de ter um filho que faz algo assim não é pouca coisa. O choque de receber uma informação como essa, então, pensando melhor, eu decidi não mandar pra ela. Muito diferente de você que foi atrás da mãe de um inscrito, seduziu, fez dela conteúdo pro teu canal e no final deu ghost, deixando no vácuo pra ela descobrir dias depois, na postagem do teu vídeo, 31 de janeiro. Bom dia, Rafinho Dossurim. Espero que esteja... Então, aí aqui ele tá falando da questão do senhorinha, né, que eu comentei no primeiro vídeo que eu fiz, que o que acontece aqui? O Raluca, ele induziu essa senhorinha, ele a seduziu, ele induziu, e ao longo de vários dias ele foi manipulando ela para ganhar a confiança dela com promessas amorosas, juras de amor, e no final ele buscava o quê? Produzir conteúdo para que, produzindo conteúdo, ele postasse no canal dele e gerasse visualizações. Visualização resulta em quê? Monetização, que no final das contas é o quê? Vantagem patrimonial. Então, isso é a configuração de que uma modalidade de estelionato, que é um crime, o estelionato eu já disse lá no artigo 171, que é um crime de estelionato sentimental, que é justamente quando a pessoa ela é enganada, ela é seduzida e o sedutor, né, no caso a pessoa que seduz, busca fazer isso para obter vantagem, tirar vantagem principalmente patrimonial daquela pessoa. Então aqui no caso do Raluca é exatamente o que ele buscava. O fim que ele buscava era a vantagem patrimonial, que era visualizações para o canal, que geram monetização, que é a receita, né? A receita que é a vantagem patrimonial, aqui é oferida no final de tudo. Então nesse caso aqui eu não sei se a senhorinha... Na verdade, no vídeo anterior, alguém comentou que a senhorinha parece que não tinha condições de buscar um advogado e procurar atrás dos direitos dela, correr atrás dos direitos. Só que
Eu sei que esse vídeo não vai chegar nela, eu não sei se depois ela conseguiu ajuda. Só que não precisa de advogado, pessoal. Esse crime de estelionato, ele é chamado de ação penal condicionada à representação. O que é isso? Quer dizer que a pessoa, a vítima, ela vai buscar a delegacia e vai dar notícia do crime, vai fazer a notícia crime, que é o famigerado boletim de ocorrência. Então ela faz o boletim de ocorrência e opta pela representação. Então, a partir daí, é com o Ministério Público. É o Ministério Público que vai trabalhar, entendeu? E mesmo que ela queira obter aí uma orientação de um advogado para esse caso, se ela não tem condições de pagar por um advogado, ela não precisa pagar. Porque no Brasil, se você não tem condições de pagar um advogado, você vai até a Defensoria Pública, que você vai ser atendido gratuitamente. Se na sua cidade não tem Defensoria Pública, você vai até o fórum da sua cidade, você explica a situação, você vai munido dos seus documentos, um comprovante de renda, explica a situação e ali vai ser nomeado para você, para a senhorinha no caso, um advogado dativo, que é um advogado que vai trabalhar no caso dela sem cobrar dela. No caso, o advogado vai ser pago pelo Estado. O Estado vai pagar aquele advogado para trabalhar no caso dela. Isso nas cidades onde não tem defensoria pública. Então, talvez ela diga que alguém deixou um comentário no vídeo dizendo: ela não tem dinheiro para correr atrás de advogado. Não precisa. Ela vai atrás do Ministério Público, faz a representação, só que ela tem que tomar cuidado, porque aí tem um prazo decadencial para isso, né, que é de 6 meses. Ela tem 6 meses desde que o evento ocorreu, que ela tomou conhecimento que tinha sido enganada, ela tem 6 meses para procurar a delegacia e fazer essa notícia crime, registrar o boletim de ocorrência e correr atrás dos seus direitos. Se passar os 6 meses, aí realmente não tem mais o que fazer, entendeu? Eu espero que ela seja assistida por um advogado. Bom, se ela optar por buscar a reparação dos seus direitos, né? Tudo isso que eu falei é a reparação criminal, né? Se ela objetivar isso. Mas além dessa situação, pense bem, ela foi enganada, ela foi exposta na internet, ela virou motivo de chacota. Isso dá o quê? Um provável dano moral, né? O dano moral já é na esfera civil, já é um processo civil. E da mesma forma, se ela não pode arcar com um advogado para cuidar desse processo civil dela, ela também pode ir até a Defensoria Pública, relatar a situação que um defensor público vai cuidar desse caso. Se na cidade dela não tem defensoria, ela vai fazer o quê? Vai até o fórum e vai relatar a situação, e também para cuidar do processo civil dela, vai ser nomeado um advogado dativo, que é um advogado público, que vai cuidar do caso dela, e esse advogado vai ser pago pela União. Então, ela com o advogado, se ela não tem condições, ela não vai gastar um centavo, entendeu? E aqui, ela poderia pleitear na justiça aqui a reparação tanto criminal, né, pela situação que ela foi exposta criminalmente, o caso do estelionato sentimental, quanto civilmente, aí no processo civil, buscando a reparação pelo dano extrapatrimonial, que é o dano moral, que é o dano que ela teve, né? Ali, todas as questões de se sentir enganada, ter sido exposta e ridicularizada para o YouTube inteiro, né? Então, espero que ela esteja orientada para que pelo menos tenha conhecimento disso tudo que eu falei e possa escolher entre correr os seus direitos ou não, né? Enfim, vamos continuar. Seja melhor, me preocupo com você. Assim que puder, vamos videochamada qualquer dia desse, você não sai dos meus pensamentos. Love you, Rafinho. As últimas mensagens são de domingo, que no calendário cai dia 5 de fevereiro, justamente a data de postagem do vídeo, o que de primeiro momento, pelo horário, ele ainda não tinha sido publicado. Rafinha doçurinho, boas tardes pra você. Sabe, eu tive pensando muito em você, tenho tido ansiedades constantes, tá muito difícil ficar sem ouvir sua voz, seu jeitinho. Sei que você tem seus compromissos, mas fiquei questionando sua sumida. Sou muito sincero. Olha, isso tudo é prova para configurar um dano moral
sofrido aí pela senhorinha, porque aparentemente ela realmente foi muito enganada, e aqui ela descreve toda a amargura dela, né, ali sentindo e sem saber que estava sendo enganada. Mas, enfim, se ela não correr atrás dos direitos dela da forma que eu expliquei anteriormente, aí realmente ninguém vai poder fazer nada, nem mesmo o Ministério Público. Se ela não der ao Ministério Público a oportunidade de fazer alguma coisa nesse caso, porque esse tipo de caso, pessoal, tem alguns tipos de crimes que para que o Ministério Público possa correr atrás e processar, tem que ocorrer a representação da vítima. São os crimes de ação penal privada ou crimes de ação pública condicionada à representação, que é quando precisa da pessoa ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, para que o Ministério Público possa agir. Se a pessoa não ir até lá e optar pela representação, falar expressamente que quer representar, porque não é só registrar o boletim de ocorrência, é dizer, eu quero representar fulano na situação tal. Então, aí o Ministério Público vai poder agir. Agora, se a pessoa não fizer essa opção, não tem o que fazer. E existem outros crimes que não dependem do Ministério Público. Depende da própria pessoa, né? Como os casos do crime contra a honra, que eu falei bastante no vídeo passado, depende da própria pessoa, independente de ir na delegacia ou do Ministério Público, a própria pessoa que entra com a queixa-crime, que chama, né? Que é a ação penal, o tipo de processo, a pessoa vai lá e entra com a queixa-crime para buscar a reparação criminal. E tem aqueles tipos de crime que, independente se a pessoa for na delegacia ou não, independente se a pessoa fizer a queixa-crime ou não, o Ministério Público vai atuar, porque são os crimes de ação pública incondicionados à representação, que é quando não precisa da pessoa fazer o boletim de ocorrência, a pessoa dar notícia do crime, não precisa. Como os casos de homicídio, ninguém precisa ligar, ir até a delegacia e dizer, olha, ocorreu homicídio aqui. O próprio polícia, o próprio Ministério Público toma conhecimento daquele fato e começa a trabalhar sem que ninguém tenha representado, entendeu? Então tem essas possibilidades aí. No caso aqui da senhorinha, ela obrigatoriamente tem que ir e dizer que vai optar pela representação, senão nada vai acontecer. E se ela não fizer isso dentro do prazo de 6 meses, ela vai perder o direito e depois não vai poder mais fazer isso. Na esfera criminal, porque na esfera civil, mesmo depois de 6 meses, ela ainda vai poder buscar reparação do dano moral que ela sofreu. Sensível, sabe? A Mari não ter atenção é cruel pra mim, porque várias mensagens foram enviadas durante o dia, terminando perto das 6 horas com o seguinte: prefiro estar com a mente pra realidade, você me aceitou do jeito que sou, e isso é lindo e fofo, mas o amor não se sustenta só nisso. São muitas coisas envolvidas, ainda vou te amar e te esquecer de vez. Espero que você me responda, pra gente dar o último tchauzinho. Essa mensagem ela foi enviada às 6 da noite, o que horas depois o vídeo foi postado e só assim a moça descobriu ser tudo enganação. Eu queria te pedir um favor, né, embora agora você já mostrou, né, que foi trollagem, né, você me enganou direitinho. Queria te pedir um favor, não coloca mais essas últimas mensagens. Você me fez acreditar que realmente, entendeu? Você tinha alguma coisa por mim. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu acabei acreditando de verdade mesmo, entendeu? Mas, como que eu posso te falar? Eu queria te pedir assim, um grande favor. Nunca mais se faz isso com ninguém. Esse tipo de trollagem, você mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? É só por causa disso, só. Porque se eu tivesse, assim, na mesma vibe que você, na zoeira, beleza, né, tá? Mas eu acabei tendo realmente um sentimento por você que... Tá vendo? Isso tudo é prova de um estelionato sentimental, que se essa questão for levada ao Ministério Público, ela optando pela representação, isso tudo vai ser indício de materialidade, né? Vai ter aqui uma materialidade que talvez aí possa implicar o Raulta criminalmente.
que não era pra ter jamais, né? Consegue entender a diferença agora? Você faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer pessoa apenas pra chamar a atenção na internet. Tu receber mensagens como tenho tido ansiedade constante, sou muito sensível, amar e não ter atenção é cruel pra mim, e ainda assim postar o vídeo fingindo que outra pessoa nunca existiu, isso define bem quem você é. Tu sabe disso, até porque, me diz aí, Raluca, qual é mesmo o objetivo dos seus vídeos? Nada mais, nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Realmente, tu fez isso nesse vídeo pra se vingar do moleque, tu fez isso com o Jean, com o Gin, com outros nomes, mas que eu ainda não posso dizer, e olha, diferente de tu, que fica afirmando coisas ao vento, sem mostrar nenhuma prova, foram 44 minutos só disso, foi vazado no YouTube toda a sua conversa com a senhora. 2 horas de gravação de meses trocando mensagem, iludindo alguém que nunca te fez mal só pra se vingar do filho dela, que segundo você era um moleque chato. Tem esse moleque do meu servidor que apareceu em um vídeo meu, e desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Quanto mais tempo passa, pior fica pra você, hein? O que eu acho engraçado também é que o Digo, além de ter a verdade absoluta sobre tudo que ele diz, ele também define o que seria conteúdo ou não. Então, quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Isso me incomodou desde quando eu ouvi isso no vídeo do Raluca, que ele fala assim, porque quando eu digo, vamos ver como que ele fala, vou voltar aqui um pouquinho. Chato pra caralho. Quanto mais tempo passa, pior fica pra você, hein? O que eu acho engraçado Olha essa frase. também é que o Digo, além de ter a verdade absoluta sobre tudo que ele diz, ele também define o que seria conteúdo ou não. Então, quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre verdadeira. Isso me faz pensar o seguinte, existe mais de um certo, mais de um errado, é possível existir, imagina ter ali a situação e é possível uma pessoa estar certa e outra pessoa estar errada a respeito daquela mesma situação. Eu acho isso complicado. Tem uma frase que fala assim, você tem direito à sua própria opinião, só que você não tem direito aos próprios fatos. Então, você tem um fato. Esse fato, ele vai ter uma verdade absoluta. Esse fato vai estar certo, vai estar errado. E a partir dessa verdade, as pessoas vão ter a sua opinião. Só que a opinião das pessoas não altera os fatos. Se um fato, por exemplo, é crime, a opinião da pessoa e a opinião de outra pessoa de que aquele fato não é crime, não vai alterar que aquilo é crime. Então, quando o Raluca fala assim, Diego, você quer que só a sua opinião seja válida. Se a opinião dele, se aquilo que o Diego está colocando for a verdade, não tem como ter outra opinião. Como eu disse, você tem direito à sua opinião, mas não aos próprios fatos, entendeu? Eu posso falar um pouquinho mais disso depois, mas vamos ver aqui. Ele continua sendo a verdadeira. Conveniente, não é? Não é assim, Raluca, tu sabe disso, desde 2019. Tá vendo? A opinião dele continua sendo a verdadeira. É uma questão de opinião. Opinião é opinião. Fato é fato. O fato vai continuar sendo fato, independente da opinião. Então, o Raluca quer o quê? Que os fatos se alterem de acordo com a opinião do próprio Raluca. Isso me incomodou desde a primeira vez que eu ouvi. No final dos vídeos, eu sempre deixei claro que, independente do que eu falasse, aquilo era só minha opinião. Eu não afirmo coisas, eu falo em base ao que acredito, e esse vídeo foi feito usando informações disponíveis no momento. Se você não consegue diferenciar as coisas, a culpa não é minha. Se tu acha que o que eu falo é verdade absoluta, o problema é teu, porque eu nunca disse que era pra ser. Eu só junto informações espalhadas por aí e faço um vídeo explicando da melhor forma possível. Não significa que minha opinião é verdade absoluta, mas é o que eu acredito. Então, se você vê dessa forma distorcida, a culpa não é minha. Eu sempre deixei claro que era só minha opinião. Queria aproveitar também que estou fazendo esse react para perguntar para você, Digo. Você já percebeu que a sua entonação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não expõem o seu rosto? O cara cancelou um metaforando porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de psicanalista, velho. Sim, Raluca, a diferença é que quando eu apareço, eu não posso ficar perto do microfone. O microfone tá aqui, eu tô distante, enfim, é isso. É essa diferença que gera. Alguma mais dúvida? Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Digo saindo da minha boca, pra vocês perceberem o tom de superioridade que ele expõe em seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. O RockBR, o Blusão, o Matheus Wang, em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto, porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável, porém. Meu Deus, o que eu acabei de assistir? Você tá bem, Raluca? Tá tudo certo? Porque já tá bom de passar vergonha na internet, né? Você é meu soldado.
Vai, caralho, passa. Vai, filha da puta. Vai, pô. Tá com caralho, pô. Caralho, demônio. Ou será que é por isso, Digo, que você não tem mostrado o seu rosto nos últimos vídeos? Não, é porque dá muito trabalho. Ligar a câmera, iluminação, tudo, muita coisa. Mais fácil só gravar o áudio. Tu sabe como é, né? Tá tão acostumado a gravar com o dos outros. Porque afinal de contas, se você mostrasse, ia ficar muito claro o seu ódio nas suas falas. A soberba com o modo que você fala. Não é? Afinal, você nunca erra. Não é mesmo? Tá, se tu acha esse problema é teu. Eu não gravo com a câmera porque eu não tô afim. Já diz tudo, né? É o Haluka dando em cima da mãe de um inscrito, onde a senhorinha corresponde, e no final tudo isso é exposto para que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação. Uma senhorinha, como ele diz. Eu acho muito engraçado como ele coloca as palavras no diminutivo para parecer que eu fiz algo criminoso, horrendo. Tá bom, Haluka, véi. É criminoso usar a palavra no diminutivo. Eu não conheço nem o tipo penal, nem o crime descrito no diminutivo. Nada a ver isso. Expôs a véia. Tá feliz agora? Eu duvido muito que ele tenha sequer visto esse vídeo completo. Pra sua informação, eu vi sim. Quem faz o trabalho meia boca é você. Então não confunde as coisas. E outra coisa, eles sabiam que eu gravava vídeo de trollagem. Ambos sabiam. Tanto a mãe quanto o filho. E mesmo assim, eles ficavam fazendo isso. Então, mas o Haluka não pode partir da premissa de que se a pessoa conhece ele, é porque automaticamente a pessoa sabe que ele vai gravar trollagem. Por exemplo, eu não conhecia o Haluka, estou conhecendo agora, mas vamos supor que antes eu conhecesse o Haluka e existisse conteúdo. E vamos supor que um dia o Haluka entrasse em contato comigo. O Haluka não pode partir da premissa que a partir do momento que ele entrou em contato comigo, eu automaticamente sei que ele está fazendo uma trollagem comigo, que ele está me gravando, qualquer coisa do tipo. Isso não faz o menor sentido. Seguindo nas calls, e ele todos os dias colocando a mãe dele pra falar comigo. Como eu disse, a mãe dele também sabia, porque ela assistia meus conteúdos e inclusive comentava deles comigo. Tá. E nada a ver, é uma premissa que não se encaixa. Não é porque a pessoa assiste o seu canal que a pessoa sabe qual conteúdo você vai fazer. Como eu disse, eu posso ter, vamos supor que eu conheci esse conteúdo do Haluka, mas não é porque eu conhecia, vamos fazer essa suposição, que se ele entrasse em contato comigo, que eu tinha o dever de saber que ele ia me trollar. Não faz sentido, assim, essa afirmação. Mas e daí? Não é porque seu conteúdo é esse que tu vai fazer isso com qualquer pessoa. Mesmo que eles saibam, isso não é justificativo. E olha só, se eles sabiam do seu conteúdo ou não, a questão é que você dava a entender que nunca faria algo do tipo. Mas aí, mudando de assunto, como que eu posso te falar? Eu fiquei feliz assim, de te ver ali, no vídeo ali, na hora que a gente estava se falando, porque ali eu tive certeza absoluta que você não estava me trollando, entendeu? Aquilo pra mim também era muito importante. Eu tô apegada de você demais. Eu tô tão apegada a você que eu sinto assim, um certo medo, sabe? De do nada, assim, você dar um basta, me dar um gelo aqui no WhatsApp, entendeu? Infelizmente aconteceu. E da exata forma que a senhora tinha medo. E aqui a gente percebe que sim, o Haluka falou a verdade em relação a ela saber do conteúdo e ter receio. A diferença é que ele não contou que mentia tentando passar confiança. Sim, eu sabia que poderia estar rolando essa desconfiança. Por isso mesmo que eu quis me mostrar na câmera pra você. Porque se você der uma olhada no meu canal, todas as pessoas assim, que eu fiz vídeo de trollagem, essas coisas, eu nunca me mostrei, eu nunca me expus com câmera, né? Sempre... só com a minha voz. Por isso mesmo que eu quis me mostrar, né? Pra você confiar mais em mim, né? Pra você confiar mais em mim. Mano, vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu? É sério. Esse é o primeiro argumento que você me lança, cara. Se a sua preocupação é me cansar de você, pode ficar tranquila. Isso nunca vai acontecer. Impossível. Pelo contrário, na verdade. Quanto mais eu converso com você, mais eu sinto vontade de conversar com você. Bom, já que você perguntou, eu me sinto mais na liberdade de falar. O que eu sinto por você, acredito eu, na minha ignorância de não ter muitas experiências assim, eu acho que eu sinto amor mesmo. Então, Haluka, o que você tinha? Sabe o que me irrita? Eu acho que irrita qualquer adulto responsável. É que assim, a gente que é adulto, a gente sabe, a gente vem
todas as pessoas adultas têm isso. A gente vem de uma carga emotiva, de histórias da nossa adolescência mesmo. Então, todo mundo já sofreu por amor, nem lá na adolescência, nem que seja na adolescência. Então, todo mundo carrega essa carga dentro de si. E aí você vê ele enganando deliberadamente uma senhora. Precisa de, a essa altura da vida da senhora, ela passar por uma coisa dessa, e você vê que ele agiu, ele atuou ativamente para enganá-la. E não foi uma coisa na qual ele se omitiu e a senhora construiu a ideia de que eles estavam tendo caso. Não foi uma construção dela, foi uma construção do Haluka que ativamente foi até ela, levou ela a acreditar por esses áudios de uma forma ativa de que ele acabou de falar que amava ela, entendeu? Como que o Haluka nega isso? Não dá para negar, entendeu? Então é isso que incomoda, porque você vê um adolescente, eu não sei a idade do Haluka, mas uma pessoa totalmente inconsequente produzindo esse tipo de conteúdo com a senhora. Precisa de, a essa altura da vida, se uma senhora passar por uma coisa dessa, um conteúdo totalmente inconsequente. Existe uma coisa que chama responsabilidade afetiva. Aparentemente o Haluka não sabe o que é isso, né? Tinha dito mesmo? Vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu? E o que pega é que ele mente, ele tem coragem. Quando ele faz essa afirmação naquele vídeo anterior dele, por exemplo, nessa aqui, ele fez essa afirmação olhando para a câmera, no olho do telespectador, olhando na tela da câmera, fazendo essa afirmação, sendo que ele sabia que ele estava mentindo. Isso que incomoda. Eu não sei como que uma pessoa consegue ficar bem com isso. Eu fico mal só de assistir esse tipo de coisa. Eu não sei como que a pessoa se sente bem. É uma ausência total de empatia. É sério. Eu acho que eu sinto amor mesmo. Pior ainda é pensar que logo depois tu vem e faz isso. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã. Então, isso aqui ele falou no primeiro vídeo. Isso aqui no primeiro vídeo ele fez essa afirmação e algumas pessoas me fizeram a pergunta porque algumas pessoas associaram que indiretamente ele estava chamando Digo de nazista, né? E chamar alguém de nazista é crime? Para mim, ele não chamou de forma, pelo menos juridicamente falando, ele não fez essa afirmação. Desculpa. Juridicamente, ele não fez uma afirmação direta. Então, eu não acho que isso aqui se enquadraria numa injúria. Ele tentou ali, ele fez algo muito sorrateiro que ele fez aqui, ele enfiou o nazismo ali no meio, sem necessariamente falar de uma forma direta para o Digo, né? Mas respondendo às perguntas que algumas pessoas me fizeram, que associaram que o Haluka estava chamando o Digo de nazista, isso é crime? Sim, é crime. Eu respondi isso no primeiro vídeo, bem no finalzinho, isso é crime. Chamar de nazista, de genocida, disso, daquilo, isso é injúria. E eu expliquei que é injúria, né, no vídeo anterior. Se alguém quiser voltar, mas senão aqui vai ficar muito longo, mas injúria é você atribuir qualidades negativas à pessoa com a intenção de ofendê-la, entendeu? Ofender a alma subjetiva dessa pessoa. Então, quando você acusa e chama a pessoa de nazista, você está cometendo o crime de injúria, que é um dos crimes contra a honra. Joseph Goebbels. Haluka, eu não vou nem comentar nada, eu só queria que você refletisse o tamanho do absurdo que você acabou de dizer. Aí você pode me falar, ai, Haluka, você tá sendo hipócrita, porque você mente pra caramba. Mentiroso! Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas. Nada do que eu menti foi para prejudicar pessoas corretas. Então, primeiro, aí a gente tem algumas premissas. A primeira premissa é que ele mentiu e ele reconhece que mentiu. Só que a segunda premissa é, eu menti para prejudicar pessoas corretas. Mas espera aí, então primeiro a gente tem que ele mentiu. Segundo, para prejudicar pessoas corretas.
Tá, e quem é que disse que essas pessoas são corretas ou não? Qual o critério usado para isso? É o critério do próprio Raluca? E se o critério do próprio Raluca não for o meu critério, o seu critério e o critério de todos os telespectadores do YouTube, de todo mundo? Porque existem critérios, cada pessoa vai ter a sua própria visão de vida, concepção filosófica, política, ideológica, religiosa. Então, como que o Raluca pega todas as suas concepções para fazer o filtro de quem ele acha que deve ou não ser exposto? Entendeu como que isso é problemático? Vamos ver o que ele vai falar aqui. E sim pessoas filhas da puta. E acima de tudo, prezando pela minha segurança. Como é que é? Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas. Isso me incomoda tanto, essa frase, nada do que eu menti foi para prejudicar pessoas corretas. E aí é o seguinte, você que está assistindo esse vídeo me responde, de acordo com o seu próprio filtro, o Raluca é uma pessoa correta? Com isso tudo que ele está fazendo, ele é uma pessoa correta? Para você pode não ser, mas no filtro do Raluca, para o Raluca, com certeza ele é uma pessoa correta. Então como que ele vai decidir quem é ou não é correto? Percebe como que isso não faz o menor sentido? Então você admite que mentiu? Porque no geral, todo esse problema começou por isso. Melhor ainda é ouvir você dizendo que faz isso pra se proteger. O que é isso? É a mentirinha do bem? E acima de tudo, prezando pela minha segurança. Engraçado você dizer isso. Pelo que eu me lembre, é você quem posta os vídeos. É tu quem vai atrás das pessoas, então... É porque assim, se ele se sentiu desprotegido em algum nível, ele não deveria vir na internet produzir um vídeo mentindo, porque a gente já sabe que ele mentiu, isso já é incontroverso. O Raluca mentiu, ele disse, eu menti. Então, se ele mentiu, e se ele se sentiu prejudicado, não cabia a ele vir à internet, ele deveria procurar justiça, fazer boletim de ocorrência, procurar os meios legais, olha, estou me sentindo ameaçado, e etc. Eu não sei a idade do Raluca, sabe? Só que algumas coisas que ele pensa, que ele até coloca nos vídeos, nas falas dele, é de um adolescente de 13, 10 anos de idade, não sei. Mas isso me incomoda muito. Eu não sei, vamos continuar. Falar que mente por sua segurança não faz sentido a partir do momento em que é você quem expõe os outros. Enfim, ao menos admite que faz isso, porque é bom de se levar em consideração. E essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime, não só a exposição de uma conversa particular, mas... Essa senhorinha que você quis mostrar na foto que eu humilhei, eu nem faço a menor ideia de quem seja, porque é uma foto de banco de imagens. Diego, eu vou mandar a real aqui pra você. Procura as informações certinho antes de mandar pro seu editor, cara. Não custa nada. Olha, eu sei que o orçamento pro roteiro foi baixo, mas chegar a esse nível, tipo, o que você tá falando? Se isso é uma foto de banco de imagens ou não, quem colocou foi você. Isso tá no teu vídeo. Aí a culpa é minha de ter acreditado na tua mentira. Você tá viajando nessa ideia de que eu não erro, hein? Faz um mês que esse problema se iniciou. Porque nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, o que é claro. Digo, pelo amor de Deus, cara. Pô, mano, vai atrás das informações, cara. Não custa nada. Esse conteúdo foi gravado em dezembro e tava guardado. Você define pela data de postagem a data de gravação? Você interrogou as pessoas desse vídeo? Ou você... É a informação que ele tem. Ele está usando as informações que ele tem disponíveis. Esse argumento do Raluca aí também não tem o menor cabimento. Simplesmente decidiu que foi assim. Afinal, estamos falando de um deus, não é mesmo? Salve, Deus Digo! Ô caralho, eu vou saber, doido. Óbvio que eu vou pegar com base a data de postagem. É a única informação disponível. Raluca, tira da tua cabeça essa ideia de que eu não erro. Tu tá reclamando de uma coisa impossível de eu saber. É a interpretação do Deus Digo, a verdade absoluta da internet. Ele fala, como bosta! E vocês comem? Nossa, você tá delirando já. Por sua culpa, Digo. Eu tô sendo ameaçado de morte. Tô mandando a minha mãe se matar. Isso eu falei também no outro vídeo, que o Raluca fala, por sua culpa, Digo, eu tô sendo ameaçado de morte. A gente não viu o Digo em nenhum momento convocando as pessoas para irem atacar o Raluca. Acontece que o youtuber vai lá, produz o conteúdo, o produtor de conteúdo vai lá, faz o que ele acha correto de fazer e, por melhor que ele faça, da melhor qualidade que ele faça, ele não tem controle sobre quem vai receber aquela mensagem. Então,
Uma coisa é ele produzir o conteúdo e emitir o conteúdo. Outra coisa é quem está recebendo esse conteúdo e a forma que a pessoa vai interpretar esse conteúdo e reagir a esse conteúdo. Infelizmente, tem pessoas que recebem um conteúdo com uma qualidade muito boa, produzido por outras pessoas, e recebem esse conteúdo que é bom, de uma qualidade boa, e interpreta de uma forma totalmente depreciativa e vai ameaçar, vai xingar, vai expor, vai fazer isso, vai fazer assado. E sobre isso, a pessoa que optou fazer isso não foi influenciada diretamente pelo que outra pessoa fez, não. Isso diz respeito mais a quem recebeu a mensagem e foi praticar esse tipo de coisa do que sobre quem produziu o conteúdo. Então, eu acho muito errado, muito precário o Raluca fazer essa afirmação de uma forma tão convicta do jeito que ele fala. Você é culpado, a não ser que ele apresente uma prova concreta de que o Digo objetivamente convocou as pessoas para ameaçá-lo, do contrário, é uma afirmação totalmente precária. Ah, tá. Você sabe que isso não é culpa minha. Tanto que nesse mesmo vídeo você admite. Eu realmente percebi que o fato de tudo isso ter acontecido e ter tomado força dessa maneira foi justamente minha culpa. Eu admito, eu realmente fui trouxa. Isso eu realmente não vou poder negar. De novo você se refutando, tu não disse que ia ser um vídeo coeso? Além de que, olha, eu não quero ser insensível, receber hate é um saco, ninguém concorda com esse tipo de comentário, mas ver você reclamar que estão falando da sua mãe, quando da sua parte você fala isso daqui... Ai, honestamente, pau no cu do pai do Gema, né? É irônico, não? Aí pimenta no olho dos outros desculpa, tô com uma tosse muito forte, mas pimenta no olho dos outros é refresco, né? Bom, vamos... Ainda mais na situação onde o pai do Jean tava se recuperando de uma cirurgia. Pau no cu do pai do Gema, né? Ainda com a risadinha, nossa, que falta de empatia. Depois sou eu que tenho teto de vidro, né? Mas eu vou deixar isso daqui salvo, pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. Falou e não provou nada. Um vídeo inteiro com zero informações. Ué, Raluca, eu pensei que você tivesse coisas sobre mim. A real é que essa frase combina muito mais contigo. Então, Raluca, eu vou deixar esse vídeo meu salvo pra todo mundo se lembrar que você sim tem teto de vidro. Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo, o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento, e exclui todos aqueles que bate contra. Falou a pessoa que ignorou a calvazada no final do meu vídeo. Ué, isso não era pra ser um react? Será que o Haluquim tá só comentando pontos que o favorecem? Não é possível. Como ele poderia fazer algo que acabou de criticar? Isso não é da sua índole, mas já que você não mencionou, eu faço o favor. Lembra da cal com o Jean? Os 4 minutos vazados que provavam que o Haluca estaria certo? Então, eu mostrei que o arquivo havia sido alterado, as linhas de áudio eram diferentes, havia erros de corte, houve manipulação. Então, sobre essa manipulação que ocorreu, de ele ter alterado o vídeo, se a gente for fazer uma analogia, existe um tipo penal que é adulteração de documento privado. A gente tem um crime de adulteração, falsificação de documento público, e a gente tem o crime de falsificação de documento privado, né? O vídeo, ele pode ser encarado como um documento. Na minha visão, sim. Aí pode abrir até a gente, né, pode se fazer uma discussão jurídica se é ou não um documento. Documento é o quê? É aquilo que registra algo, fica documentado. E vídeo é algo na qual se registra ali, fica documentado, eventos e fatos. Então, para mim, vídeo é um documento. É que na época que o Código Penal foi escrito, na década de 40, o nosso Código Penal é da década de 40. Acredite ou não, teve uma mini reforma ali nos anos 80, mas o nosso código é dos anos 40. Então o nosso código é muito antigo, não existiam muitas das coisas que temos hoje, como a internet. Então algumas coisas a gente vai pela analogia e pela interpretação extensiva. Então pela analogia, na minha visão, o vídeo ele pode sim ser visto como um documento. Então a partir do momento que o Haluca ele manipula e publica com a intenção clara de ofender a outra pessoa, de manipular mesmo os fatos, sendo essa sua intenção direta, para mim ele incorreu no crime de falsificação de documento privado. Para mim ele incorreu nesse crime. Mas eu deixo a ressalva que pode se abrir uma discussão jurídica imensa sobre isso, porque é algo novo, né, que estão envolvendo a internet, tem muitas coisas aí para serem juridicamente discutidas, mas para mim isso pode ser enquadrado no crime de falsificação de documento privado.
Porém, não dava pra confirmar que isso tinha vindo do próprio Haluka, o que algumas semanas depois foi vazado uma conversa onde esse assunto é mencionado. E olha só que coisinha interessante. Poxa, mano, eu fiquei 1 hora aqui no PC assistindo a call que eu tava com o Jean, prestando bem atenção, tá ligado? Porque eu queria achar alguma coisa assim que mostrasse que eu realmente não tava interessado nele, eu não tava iludindo ele, tá ligado? E sobre postar a call completa, eu poderia fazer isso tranquilamente, se não fosse pelo fato de que as partes gravadas já estão nos vídeos. Porque, como eu disse, eu não entrei naquela call com o intuito de gravar. Eu só gravava quando ele começava a falar aquelas esquisitices pra mim. E ali embaixo nós temos o link do exato vídeo que eu mencionei. Porque em outros áudios ele admite que foi quem postou. Vocês são muito pica, velho, vocês são muito pica pesado, juro pra vocês. Eu nunca teria tido a ideia, tipo, de do outro canal e postar mais parte da call, tá ligado? Se não fosse vocês falar, mano. Mas, mano, sério, pouquinho falar que aquilo lá, não, ó, alterou. E claramente, no mesmo contexto, o cara tava respondendo exatamente o que eu falei. Não, mas, não, isso aí, ó, tá alterado, isso aí, ó. E não é que tava alterado mesmo. Mesmo se essa call que eu postei ontem viralizar, que ela tá pegando uma pessoa aqui bem devagar. Não sei se vai mudar alguma coisa, sabe? Porque eu ouvi um comentário. É porque, pelo que eu tô entendendo, foi o próprio Haluka que vazou todas essas conversas no canal falso, né? No canal fake dele. Então ele manipulou, foi no canal fake e vazou tudo. Então, para mim, isso pode ser entendido aí como a gente entender o vídeo como um documento, né? Então, para mim, ele incorreu aí na falsificação de documento privado e quando ele expõe as conversas desse jeito, ele está expondo segredos, né? Existem os tipos penais que visam proteger o segredo, né? Ali, o sigilo das comunicações, dos segredos. Então, para mim, o Haluka incorreu aí na divulgação da conversa privada que ele teve, porque é o seguinte, você até pode gravar uma conversa, um vídeo na qual você é interlocutor. Você pode gravar isso e você não está cometendo nenhum crime se você gravar. Só que uma coisa é você gravar, uma conversa que você está participando diretamente. Outra coisa é você publicar isso, entendeu? Sem o consentimento das outras pessoas envolvidas na conversa. Isso é crime, entendeu? Lá no vídeo, na call que eu postei ontem, tá? Então sim, aquele trecho não só foi alterado, mas também foi postado pelo Haluka. E isso é abordado no meu primeiro vídeo, esse no qual ele fez o react, mas em momento algum foi tocado no assunto que, por que será, não é mesmo? Não era eu quem tirava os pontos que não me favoreciam? O Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Eu adoro ouvir você se refutando, é maravilhoso. Ainda mais porque tudo que você diz contra mim, já que tu não consegue provar nada, fica perfeito pra eu usar contra você. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Jogada de mestre. Não, isso daqui continua cringe de qualquer forma. Mas podem ficar tranquilos, porque esse vídeo aqui eu vou fazer sem pressa, pra mostrar detalhe por detalhe. Mas fez sem pressa mesmo, hein? Tá todo mundo até hoje esperando os detalhes que tu prometeu, porque se depender desse vídeo daí, tu não tem nada. Trechos assim, utilizando os pontos mencionados, senão o vídeo ele ia ficar gigante. O vídeo ia ficar gigante, gente! Disse o cara que produziu um vídeo de 45 minutos pra monetizar com o meu nome. Eu fiz a mesma coisa, a diferença é que teu vídeo é ruim. Eu sei que você não tem afinidade comigo já tem um bom tempo. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Mas essas alturas do campeonato, você já sabe disso. Você mesmo disse no podcast que você tava essa semana. Que você foi notificado, a minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Printei e mandei pra ele, cara, sou eu, foi mal. Eu tava muito mal. Aí eu abri o direct, porque eu não uso Instagram. Tava a mensagem do Haluka. Daquele caso que eu comentei no vídeo. E aí ele falando, pô, eu não sabia que era você e tal. Se resolvendo. Mas por que ele não me chamou no WhatsApp, caralho? Todo mundo que ele conhece, me conhece. Era só... Pô, ele me chamou pelo pior lugar possível. Obrigado, Haluka. Tu fez exatamente o que eu queria. Tu acha que eu sou bobo, né? Eu só comentei o assunto porque eu sabia que tu ia usar isso como desculpa, o que é muito legal fazer cortando as datas, não é mesmo? Não era você que reclamou tanto sobre isso? Pior que ontem a gente tava almoçando. Aí eu entrei no Instagram. Pior que ontem a gente tava... Só tinha visto sua mensagem no dia anterior. Isso ainda esse mês. Esse problema todo já tinha começado, mas você dá a entender como se eu tivesse visto na época e te ignorado. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro. E o que você fez? Ouvi sua mensagem.
Virou crime agora, é isso? Mas já que você tocou no assunto, ela foi enviada em novembro do ano passado. Eu só fui ver isso em maio desse ano e o que você falou foi o seguinte: ei, cara, não sabia que era você que tinha me chamado pra ir, Cal. Se eu soubesse, teria aceitado. O que vendo assim, nossa, que fofo, Haluka, né? Foi só uma confusão e ele não sabia, tu acha que me engana. Sobre isso, foi vazado uma call onde o assunto era justamente esse e olha só o que você diz aqui. O que aconteceu? Hoje eu fui tentar resolver, né? Falar assim, pô, na última call eu percebi que o Haluka, tipo, não quer papo Digo, detesta o Digo, não sei o quê. Ele veio me perguntar, né? Ah, eu vi o vídeo do Haluka aqui, achou quem era o cara que ia fazer o vídeo? Daí eu falei pra ele, mano, a mina falou que era tu, né? Caralho, não sei o que e tal, tipo, mano, a gente tem que resolver isso, tá um puta mal entendido, tá usando meu nome à toa. Daí eu falei, pô, mano, vamos marcar uma call, eu, tu e o Haluka pra resolver isso. A gente conversa, porque isso tá chato já, né? É uma merda ficar, tipo, leve trás e fofoquinha e, tipo, a tua imagem ser queimada com outro youtuber, sendo que tu não fez nada pra ninguém, né? Tu nem sabe o que tá acontecendo. Então, assim, vamos entrar call, todo mundo conversar. E o Haluka, não, nunca mais quer entrar com esse cara depois daquela call. Tá, beleza, tá no direito dele, né? Mas, porra, mano, o cara quer resolver, ele tá disposto a resolver e receber um não na cara. Eu não quero que ele goste de mim, eu não tô nem aí, ele é irrelevante pra mim. Ele é relevante, mas tava com o cu na mão, achando que ele ia fazer vídeo. Eu só queria tirar esse pensamento que tu tem de ficar com o cu na mão, qualquer coisinha que acontece, tu ficar com o cu na mão achando que o teu trabalho vai acabar. Não é assim. As pessoas querem te fuder. Paciência. Eu tenho que ficar nessa call mesmo? Não tem que ficar, pode ir. Então, tchau. Tchau. Ah, pra puta que te pariu. Com isso, fica nítido que essa historinha de se eu soubesse, teria aceitado é só mais uma das suas mentiras. O que melhor ainda, quando a gente repara as datas, essa mensagem foi enviada dia 8 de novembro, enquanto a call foi gravada no dia 6, o que reforça a ideia de que sim, o Haluka sabia que eu queria resolver as coisas e ainda assim negou. Então não fui eu que te neguei ajuda, não fui eu que te ignorei ou cortei contato, foi você quem fez isso. O que, mais uma vez, obrigado por ter... Se você assistiu os vídeos anteriores que eu explico injúria e calúnia de difamação, então você já sabe que isso que está na tela é o quê? Qual crime? Isso aqui é injúria. Caído no bait, iniciado esse tópico, o que não foi o único, mas logo a gente chega lá. Você acha profissional, supostamente uma agente, intimaram um cara num grupo de 40 influenciadores e com certeza saíram no ar de superioridade, sendo que todo mundo ficou zoando isso e falando que foi errado pra cacete e antiprofissional? O senhor já ralucou? Porque além disso, você faz um outro comentário que é mais uma tentativa de manipulação. Detalhe, eu desativei meu número depois disso e peguei outro. Dando a entender novamente que era um cara que te perseguia. Eu desativei meu número porque o emo do TikTok que batia na mulher vazou o meu número e começaram a spamar meu WhatsApp. Sim, a gente sabe disso. É porque você avisou o Jean por mensagem. Emo do TikTok que batia em mulher. Então, se ele dá nome aos bois, se em algum momento ele nomeou essa pessoa e disse que essa pessoa batia em mulher, se ele não provar isso que ele falou, de novo, aí ele cometeu um crime de calúnia, que ele está imputando falsamente um crime a alguém, né? Então, se a pessoa que recebeu isso que ele disse, né? Se ele nomeou, se o Haluka nomeou essa pessoa e a pessoa não cometeu esse crime, não batia em mulher, então o Haluka incorreu no crime de calúnia, que é dos crimes contra a honra que eu já falei antes. Não lembro dessa print daqui não. Você deixa claro que seu número vazou, mas a questão não é essa. E sim de você dar a entender que trocou de número por conta do Jean ter entrado em contato. Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar para o aniversário dele, só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu meu número do WhatsApp e veio me chamar. E detalhe, eu desativei meu número depois disso e peguei outro. O sentido é totalmente diferente, mais referente a isso. De outra maneira que eu falei no meu posicionamento, eu realmente me desatentei. Tive uma certa dificuldade para organizar a cronologia de tudo. Eu estava muito nervoso e queria realmente provar meu ponto para todos vocês. Mas podem ficar tranquilos, porque eu separei detalhe por detalhe. E eu não vou me esquecer de mais nada. Porque no final, esse vídeo acabou sendo pior que os outros. Que isso? Mas pra você, não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puta. Aqui falaram que eu vi flerte. Mas todos que já tiveram a oportunidade de alguma vez conviver comigo, sabem que eu sou muito bobo na minha forma de zoar, me comunicar com meus amigos. Então sorte minha que a gente nunca se falou. De novo, digo, mais uma vez as únicas mensagens que a gente trocou. Você não cansa de ser prolixo? Se eu não me engano, tem até um vídeo seu que fala que quando as pessoas não têm argumentos, elas acabam sendo muito prolixas.
Ainda tem muitos canais de opinião que valem a pena, que postam bom conteúdo, tem algo com carinho. Você percebe que não é simplesmente vídeo sem roteiro, porque o cara começa o vídeo, fala um monte de coisa, chega no meio do vídeo, repete o que disse, chega no final do vídeo falou nada com nada. Ué, isso era pra ser um argumento contra mim ou contra você? Já foi meia hora do teu vídeo e tu não falou nada com nada. Porque até então tinham sido as únicas mensagens mostradas pelo Jean no seu vídeo resposta, e é por isso que o Haluka afirma isso. Por favor, só reparem na musiquinha que o Rodrigo colocou pra mostrar que solucionou o caso. Esse trecho fica lindo com isso daqui, ó. O cara cancelou um metaforando porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de psicanalista, velho. Encaixa tão perfeitinho. Da sua parte, por enquanto, a gente só tem isso, né? Enquanto o Jean, a todo momento apresentou... Parabéns, Rodrigo. Você acabou de vincular uma informação falsa que foi provada há muito tempo no meu canal, que são prints falsas. Não mostra, Haluka. Mostra o trecho do vídeo que tu mencionou. Tá com uma equipe de editores, mas nenhum deles se dá o trabalho de botar uma prova. Pelo amor de Deus. E é assim, eu te faço favor. O trecho mencionado é isso daqui. Essa print que ela colocou no vídeo foi feita no Inspecionar Elemento. Por isso vocês nunca devem confiar em exposed de contexto. Inclusive, eu vou dar um exemplo de como isso é feito. Bom, como o Michael Kister tá reagindo muito aos meus vídeos, eu vou entrar no Twitter dele para usar de exemplo. Então funciona assim. Eu simplesmente seleciono o tweet que eu quero alterar, vou inspecionar elementos e mudo o que tá escrito. Pronto! Explica essa agora. Nossa, agora me refutou. Agora me pegou no pulo esse argumento realmente fortíssimo. Mas como eu já... E eu não sei se realmente dá para alterar desse jeito, mas se essas questões forem levadas ao judiciário, cada parte vai ter que apresentar seus prints, seus vídeos, seus áudios, suas provas. E tudo isso pode ser submetido a uma perícia. O perito ele vai analisar a veracidade de tudo isso e ele pode claramente, tranquilamente identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Então, todas essas falsificações que o Haluka colocou aqui, que supostamente era falso, se realmente aconteceu manipulação de conteúdo, como a gente viu que aconteceu no vídeo que eu falei aquela hora, manipulação de provas, né, de tais documentos, isso, se for levado ao judiciário, não é igual na internet, que cada pessoa coloca a sua versão, não é assim não. No judiciário, o juiz pega tudo isso, pode enviar para o perito, o especialista, né, que vai receber isso daqui e vai passar o pente fino que ele vai conseguir identificar. Se teve alguma coisa alterada aqui, manipulado, falsificado, ele vai identificar, e a apresentação de falsa prova em juízo é crime e é ato atentatório contra a dignidade da justiça. Então, isso pode dar um problemão se qualquer das partes aqui apresentar uma falsa prova dentro de um processo judicial. Esperamos que não, né? Porque se eles estão com advogados, espera-se que o advogado barre isso, né? Porque se levarem para o judiciário do jeito que estão trazendo para o YouTube, vai ser por esse lado aí, mas enfim. Já imaginava que você fosse falar isso nesse mesmo vídeo que você tá reagindo? Eu menciono o seguinte: eu não venho nem dizer que esses prints são forjados porque estão todos salvos no Wayback Machine. Ué, Haluka, não botou esse trecho por quê? Será que você fez isso daqui de novo? Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo, o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Você se refutando de novo, sendo que esse era pra ser um vídeo coeso, o que logo depois você menciona isso daqui. Você não deveria ter falado do meu falecido pai, seu merda. Mas me responde o seguinte: em qual momento dessas prints do Gin ele menciona o teu pai? Ou se não, menciona você? Porque pelo que foi escrito, ele deixou bem claro. Li sobre um caso na Irlanda, onde mãe e filho organizaram a morte do pai, boicotando os remédios do mesmo para receber uma quantia exorbitante de dinheiro. Cara, que bizarro. E em momento nenhum é dito seu nome, Haluka. Por que você se incomodou? Existe algum motivo? Meu pai morreu ano passado. Eu menti, ele não morreu há 2 meses, ele morreu ano passado. Eu nem fui no enterro dele. Eu odiava meu pai. Além de que, se a gente pesquisar no Jus Brasil, existe um processo público no nome do seu pai justamente... Eu pausei porque eu estou olhando o número do processo, é um processo de 2018. E, desculpa. Bom, pelo que está na tela, é o seguinte, o número do processo está aqui, né? É um processo de 2018, dá para ver aqui, ó. Isso aqui é o número do processo. Aí aqui vem o número padrão, né? Aqui vem o número. Essa numeração é padrão para todos os processos. Todo país vai ter esse formato de numeração. Então aqui vai vir um número, aqui vem o dígito do processo, que é o dígito do processo. Isso daqui vai alterar bastante. Isso daqui é o ano que o processo foi protocolado. Então esse aqui é um processo de 2018.
8.26 indica o tribunal. Então, 8.26 é um processo que corre no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque 8.26 é o Tribunal de São Paulo, tem bastante processo no 8.26, que é o Estado de São Paulo. Aí a gente tem, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que é 8.24, entendeu? Então, cada tribunal vai ter a sua numeração. Aí tem 8. Deixa eu tentar lembrar de um outro de cabeça, que eu não vou conseguir. Bom, enfim, isso daqui é a numeração do Tribunal de Justiça. Então, esse processo aqui, ele corre no estado de São Paulo. E esse 0363 aqui indica a comarca onde esse processo corre. Eu não sei qual comarca é essa 0363, mas, por exemplo, a comarca de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, por exemplo, 0021, entendeu? 0021. Aí todos os processos que correm na comarca de Três Lagoas vão terminar com 0021. Aí tem a comarca de Campo Grande, que vai ser 0001, entendeu? E aí tem, por exemplo, 0014. Vai de acordo com a comarca e se é juizado especial federal ou se não é juizado especial federal, entendeu? Mas isso é só uma curiosidade. Então, olhando aqui desse processo, o que é que dá para ver? É um processo contra o INSS e aparentemente não tem nada demais aqui, viu? O Digo lançou isso, mas não tem nada demais aqui. É um processo contra o INSS, não tem nada demais, eu tenho um monte de processos contra o INSS, todo dia a gente entra com processo contra o INSS, e aqui, você vem aqui, auxílio, benefícios em espécie e auxílio doença previdenciária. Provavelmente, essa pessoa, que é o pai do Raluca, né, está na justiça pleiteando a concessão de um benefício previdenciário. Com certeza, é concessão ou restabelecimento de algum benefício que ele não recebeu, porque o INSS negou, o INSS faz isso o tempo todo. Então, a princípio, não tem absolutamente nada demais nesse processo, viu? Eu até tinha ouvido comentar desse processo aqui, uma youtuber fez um comentário rápido, aí ela falou, nossa, porque ele tem processo, o pai dele tinha processo contra o INSS, uau, mas não é nada demais, isso aqui é algo, no primeiro momento não tem nada demais, eu tenho um monte de processos desse tipo aqui, e garanto para vocês que isso aqui não é nada demais, viu? A não ser que tenha uma implicação marginal, lateral ali, colateral sobre esse processo, mas o processo em si não tem nada demais aqui nesse tipo de processo. Contra o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Ué, Raluca, por que você se incomodou tanto com esse caso que rolou na Irlanda? Eu sei que é um absurdo, realmente gera um mal-estar, saber sobre um crime que aconteceu, a gente entende. Tanto que eu não tô afirmando nada. Onde que eu estava, Rodrigo? A diferença é que ninguém nunca tentou bater de frente contigo, não é mesmo? É verdade, realmente ninguém nunca bateu de frente contra mim. Digo errou sobre o David One, Digo errou quando amassou o gato galáctico. Resposta ao Digo, outro vídeo resposta ao Digo. Digo errou, tá se achando demais, hein, Raluca? O que diferente desse seu vídeo medíocre, ao menos toda essa galera tinha argumento, então não foi a primeira pessoa que bateu de frente comigo. Eu tenho no meu canal um vídeo chamado Minha Resposta, que já tiveram vezes que foram contra mim, e isso é a coisa mais normal do mundo. O meu conteúdo é minha opinião, só que no teu caso, você hypou tanto. Disse que seu vídeo pararia a internet, provaria que eu tenho teto de vidro, acabaria com minha reputação. O que vendo agora não foi mais do que palavras, ou melhor dizendo, não foi mais do que mentiras. Se você for parar pra pensar um pouquinho, isso pode se tornar muito problemático, visto que você criou uma legião de chupa-sacos. Claro que tudo isso involuntariamente, mas também podemos chamar esses chupa-sacos de canais de opiniões menores. Esse que quando eu os critiquei, fizeram o mesmo contra mim. Vários vídeos indo contra o que eu disse, então não faz o menor sentido o que você falou. Além de que, não sei se você sabe, mas eu normalmente sou o último a postar sobre o assunto, então dizer que os outros canais seguem o que eu falo sem nem pensar é mais uma das suas inúmeras mentiras. Eu vou pausar aqui rapidinho, porque é justamente aqui que as coisas vão começar a ficar muito interessantes. O vídeo vai começar a ficar interessante agora, hein, pessoal? Faltando só 3 minutos pra acabar. Até o Raluca sabe que o que foi apresentado é a mesma coisa que nada. Parem na musiquinha de detetive. O cara tá achando que tá vivendo no próprio Death Note. Que vergonha. Eu realmente tenho interesse em ti, Raluca. Caralho.
caralho, mano. Tadinho dele, oh meu Deus do céu. Ele não é gay! Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira call. Ainda tá nessa? Sério? Você mesmo diz que as pessoas têm sido transfóbicas contigo, mas no final você tá tornando toda essa discussão em um circo. O que eu não sou a melhor pessoa pra explicar o que tá rolando, então eu vou deixar um vídeo da Tiesa, onde ela explica isso direitinho. Eu ainda fiz a pergunta aqui, ó. Então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, dito isso, essa história ela é tão problemática, ela abre brecha pra tanta coisa, e aí é isso que a gente vai falar agora. Porque no posicionamento que o Haluka postou agora por último, ele simplesmente solta uma frase que assim, eu fiquei... que foi ele falar, o Jean não é gay. Ele sabia o tempo todo que eu sou uma mulher biológica. O Haluka é um homem trans, que nasceu biológica, que eu também odeio esse termo, nasceu biologicamente uma mulher. Então, por isso, o Jean não é gay. Essa é uma frase que muitas pessoas usam pra invalidar a gente. Existe esse negócio de, se eu ficar com uma mulher trans, por exemplo, vou levar pro meu caso, tá? Então, eu sou gay. Porque, na verdade, é um homem biologicamente falando. E isso é tão problemático. A gente não se resume à nossa genitália. Porque o Haluka também tem que entender. Porque o alcance que tá tendo toda essa história, ele não pode disseminar e ele não pode alastrar esse tipo de frase. Porque não foi só ela que comentou sobre isso. Os pronomes e o gênero com que alguém se identifica são menos importantes do que o sexo biológico para definir a orientação sexual de outrem. Ou seja, eu, homem cis, se eu fico com uma mulher trans, eu sou gay? Porque, porque a mulher trans é biologicamente homem? Eu tenho minha opinião. Não. Eu confesso que já ouvi muito comentário transfóbico dizendo assim, tu ficou com uma mulher trans? Então tu ficou com um homem, tu é gay. E assim, eu diria que se assemelha muito ao que a gente tá falando, ao que a gente tá ouvindo aqui, né? Se assemelhe muito. O que torna pior a partir do momento que o Haluka é o que lhe convém. Pra senhorinha, ele se apresentava como homem. E detalhe, eu falei pra ela que meu nome era Rafael Lucas. Sim, eu usei a cartada do Rafael Lucas de novo. Pro Jean, ele se apresentou como biologicamente mulher. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Quando perguntado diretamente, o Haluka sempre se considerou andrógeno. Eu nunca falo assim, eu tenho pinto, eu nunca falo esse tipo de coisa. Eu falo, sou andrógeno, meus pronomes são ele e dele. Bom, andrógeno é que gosta de ter características dois, é vestir às vezes de forma mais masculina, às vezes mais feminina, fica meio no meio. Eu nunca falei assim, sou trans, até porque eu não me identifico nem como trans nem nada. Eu só gosto do pronome masculino e me vestir, tipo, whatever, tá ligado? Que agora, quando a Tiesa foi perguntar, o Haluka falou o seguinte. Eu ainda fiz a pergunta aqui, ó. Então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, Haluka, sinceramente, tu é o que convém. Isso é desrespeitoso a partir do momento em que você se defende com algo que você não se importa. Então, eu achei que seria importante pontuar sobre isso, porque é algo que tem virado uma bagunça. E aí, Jean, tá preparado pra cometer perjúrio em frente das autoridades? E você, Digo? Tá preparado pra honrar o que você falou nesse vídeo? Perjúrio. O que é perjúrio que o Haluka fala aqui? Perjúrio nada mais é do que o crime de falso testemunho. Ir em juízo, quando a testemunha é intimada, a testemunha ela presta o compromisso legal de dizer a verdade. Então ela é obrigada a dizer a verdade, ela não pode mentir, ela não pode omitir, ela não pode se calar, ela tem que dizer, né? Então ela vai relatar o que ela sabe. Se aquilo que ela falar for falso, ficar provado que é falso o testemunho, ela incorre no crime de perjúrio. O perjúrio é isso. E ser testemunha do Jean? Porque tudo que foi dito aqui por você tem muita convicção. Então você serve como testemunha, certo? Eu acho que eu sou otário, né? Tu pensa que eu não entendi qual é o seu joguinho? Atrelar minha imagem ao do Jean, já que de mim você não tem nada. Seu objetivo é me atingir com o erro dos outros. Porque, Haluka, acorda pra vida. Meu vídeo foi postado 1 mês atrás, dia 12 de abril, onde se o Jean tivesse feito algo de errado, como é que eu ia saber? Esse lance de você botar a minha imagem como alguém que sabe de tudo não é à toa. Tu quer insinuar como se eu soubesse de toda a história, sendo que não é verdade. Eu só juntei as informações disponíveis e fiz um vídeo. Se eu defendi o Jean, foi porque eu achei isso certo. Mas não significa que eu vou defender ele pra tudo. Dentre seus 44 minutos de meme e humilhação em 4K, você teve seus poucos minutos de lucidez, onde tenta ao máximo atrelar o Jean a mim, porém eu não sou igual a você, que é orgulhoso e não volta atrás. Se for o caso, eu vou fazer um vídeo contra ele também. Então se o Jean fez algo de errado, mostra. Se você realmente tem uma informação que envolveria a polícia, por que você transformou tudo isso num circo? Tu mesmo disse no seu primeiro vídeo. E se eu soubesse do restante da história antes de eu ter tomado meu primeiro pronunciamento impulsivo, eu nunca teria levado esse caso até a internet.
e sim diretamente à polícia. Então por que ao invés de... Era o que deveria ter feito desde o início, teria evitado toda essa situação se antes de postar qualquer coisa tivesse procurado um advogado, teria evitado todo esse transtorno. Nós não teríamos o entretenimento, mas teria evitado todo esse transtorno legal aí que ele pode sofrer. de fazer isso, você tem feito essa merda. Tem brincado com o assunto, postado vídeos horríveis e passando vergonha na frente da câmera, você só quer desviar a atenção, né? Fazendo que as pessoas se esqueçam do que tu fez. Beleza, o problema do Rodrigo é realmente isso tudo. Mas eu não esqueci. Porque olha só, louca, mais vazamento sobre você, dessa vez sobre o seu stalker, lembra dele? O doido que tu fez vários vídeos, dando a entender ser um desconhecido que te perseguia, mas que você não entendia o porquê, já que nunca deu abertura ou algo do gênero. Então, aparentemente essa história é bem diferente. O que você contou foi o seguinte. Então você quer a história de Discord, não é mesmo? Pois então senta que eu vou te dar a história de Discord mais cabulosa que já me ocorreu. Inclusive, eu só não contei ela até agora porque o meu advogado não permitiu que eu contasse. Bom, em meados de agosto do ano passado, chegou um cara até mim pelo Discord dizendo que eu estava correndo risco de vida por pessoas próximas a mim e que eu iria morrer se eu não entrasse em cal com ele. Bom, eu na minha ingenuidade acreditei e entrei em cal com ele. Quando eu entrei nessa cal, o cara começou a falar um monte de baboseira, falando que eu tava sendo perseguido, que eu ia morrer, pipipipopopó. Ele não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele tava falando. Bom, depois de um tempo ele começou a falar que tava apaixonado por mim, que eu lembrava a ex dele. E nesse momento que eu pensei, beleza, esse cara é doido, eu vou bloquear ele. Acontece que logo após eu bloquear ele, ele começou a me enviar um monte de cartas de declaração de amor. Inclusive elas estão aqui. Eu não sei até hoje como ele descobriu o endereço da minha casa, mas beleza. Não sabe, Raul? Eu vou ter que te lembrar. Vocês dois conversavam normalmente, ao ponto dele sentir liberdade de te enviar presente, tanto que o mesmo te avisou sobre isso. Mandei no Discord, chegou a ver, amanhã de manhã eu vou postar. Sim, isso é uma pedra pra embrulhar presente, onde sua resposta foi o seguinte. Eu não vi não, eu vou ver lá, cara, eu liguei o PC agora. Ontem eu deixei ligado, mas eu fiquei o dia inteiro ocupado, off, porque eu fiquei dormindo. Sua preocupação comigo é de aquecer o coração. Porque dias depois, os presentes chegaram na sua casa e a sua reação foi a seguinte. Chegou, eu amei muito, muito, muito. Suas palavras me tocaram profundamente no boiola até agora. Enfim, muito obrigado, você me ajuda e ainda sou eu quem ganha um presente. O que é muito interessante essa parte, porque será que isso é relacionado a esse trecho? Quando eu entrei nessa cal, o cara começou a falar um monte de baboseira, falando que eu tava sendo perseguido, que eu ia morrer, pipipipopopó. Ele não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele tava falando. Ué, acho que estranho se agradecer ele depois pela ajuda. Pessoas como você me fazem ter esperança na humanidade. Eu sou muito grato e sortudo por ter te conhecido. Mês que vem vou te mandar algo também, seu fofo. Enfim, eu não vou ficar lendo isso, mas essas conversas mostram que você sabia dos presentes e cartas. Não só isso, mas agradece por eles. Além do fato de que se o cara sabia seu endereço pra te mandar coisas e você não se incomodava... Então, é porque, pelo que eu tô entendendo aqui, aquela senhorinha não foi a primeira vez que o Raluca acusou, né, praticou um crime um pouco mais grave, digamos assim, que não sejam os crimes contra a honra, né, porque o que a gente mais vê aqui são os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Então a gente já viu que ele praticou o estelionato quando ele fingiu que se matou, quando ele disse, eu vou fingir que cometi suicídio e tal, e fez isso, e isso pode ser enquadrado numa das modalidades do estelionato. Ele também cometeu estelionato sentimental contra a senhorinha, né? E aqui, nesse relato aqui, ele está acusando a pessoa de stalker, né? De stalkear ele. Stalker, que é perseguição, isso é crime desde 2021, tá? Então, desde 2021, stalkear alguém é configurado, é tipificado como crime de perseguição. Então, a partir do momento que o Raluca faz essas afirmações que ele foi perseguido por essa pessoa, que a pessoa enviou presentes, que a pessoa isso, aquilo, isso tudo que ele está relatando, e ficando comprovado que isso não aconteceu, o Raluca está imputando falsamente um crime a essa pessoa, e o nome disso é o que? Calúnia, imputar falsamente crime a alguém. Então aqui a gente tem o Raluca incorrendo mais uma vez em crime, além de todos os outros que eu já falei.
estava com isso, provavelmente foi porque tu mesmo deu a informação, o que, Haluka, nessa mesma época, você postou no Stories agradecendo, com a seguinte legenda: ganhei presente do meu web friend. Mas ele não era o teu stalker? Além do mais, um desses presentes, que é o polvinho, é visto no seu último vídeo como cenário. Porque se o cara que te presenteou é um maníaco, doido, perseguidor, que te trouxe tantos problemas, por que você ainda guardaria esse tipo de coisa? A questão que eu quero dizer é, essa história aconteceu faz um ano, e desde lá você já alterava coisas ao teu favor. Dizer que não sabia como ele arrumou o teu endereço pra criar a ideia de que o cara é um stalker é bizarro. Enquanto no teu canal tu pintava ele como um monstro, pra ele você dizia isso daqui. Cara, você é simplesmente a melhor pessoa que eu conheci esse ano. E eu peguei a referência, tá? Da música do Dragon Ball que eu cantei no Stories, que você colocou na cartinha. Achei muito fofo. Porque agora eu não sei dizer, Haluka. Eu não sei se esse cara realmente não prestava ou se é só mais um que você deu corda e transformou em conteúdo. Você tratou ele como um desconhecido maluco igual fez com todos os outros. Olha só um pedacinho de um papelzinho que ele tinha mandado e guarda essas cartas que vai ser bem importante pro final do vídeo. Você me irrita, você me magoa e é grosso. Mas para mim você é tão essencial quanto o ar. Disse o cara que eu fui cal 2 vezes. Disse o cara que quando recebia as cartas mandava mensagem falando: acho que chegou uma carta sua aqui. É que quanto mais buraco cava, assim, o Haluka ele perde a credibilidade total, porque ele fala que não enganou a senhorinha, aí vaza o vídeo e conversa provando que ele vazou a senhorinha. Ele fala que nunca ofendeu ninguém, aí vem ele nos vídeos dele gravando vídeos proferindo uma série de ofensas, injúrias, calúnia e difamação. E aí ele diz que essa história do stalker, do perseguidor, que ele diz que a pessoa estava perseguindo e agora aparentemente não era nada disso. Então, assim, é complicado dar valorar a palavra do Haluka, tá cada vez mais complicado. E você me enviou outra? Tô ansioso pra abrir. Vai me dizer o que também? Que não tinha contato com o cara, é? Vocês chegaram a conversar sobre uma coisa bem interessante. Cara, acabei de escutar barulho de pessoa pulando aqui. Apaguei as luzes e tranquei a porta. Você tá sozinho em casa? Tô só com minha mãe. Ela tá dormindo, a arma tá no quarto dela. Você sabe usar a arma? Tirar a trava do lado? Sei. Porque não vou nem entrar no mérito de que se vocês conversavam sobre isso, se o cara sabia de uma informação como essa, ele não era um desconhecido como você dá a entender. Mas o fato nem é esse. E sim que essas mensagens remetem a uma imagem que o Contente mencionou em vídeo de uma arma com numeração raspada, onde ao fundo tanto o copo quanto a roupa já foram vistos em outros momentos. Não sei de quem poderia ser, talvez seja apenas uma imagem qualquer da internet. Será de um banco de imagem? Eu não posso afirmar nada, não tenho como saber, mas a questão maior é, quanto mais tempo passa, mais vítimas de manipulação e mentiras aparecem. Pessoas que se tornaram vídeos, conteúdos pro Haluka, pessoas que se esconderam. É exatamente, quanto mais o tempo passa, mais pessoas aparecem, porque aparentemente o Haluka, ele ameaçou muita gente, né? Olha, se você produzir vídeo, eu vou te expor, alguma coisa assim. E isso também é crime. E as pessoas estão tomando coragem, né? Com essa série de Exposed, as pessoas estão tomando coragem de vir. E eu não sei onde isso vai parar. Na minha visão, já era para o Ministério Público ter intervido nisso. Só que fica difícil do Ministério Público trabalhar também se as partes não oportunizam ao Ministério Público fazer isso. Porque, como eu disse, a maioria dos crimes aqui que a gente viu até agora não teve, pelo menos que eu me lembre, assim, de cabeça, posso estar enganado, mas que eu estou me lembrando agora, não tem nenhum crime de ação pública penal, uma ação penal, ação penal pública aqui incondicionada, entendeu? Não tem nenhuma, que é quando o Ministério Público ele age independente das partes, entendeu? Da representação das partes. Todos que a gente viu até agora, ou é ação penal privada que precisa da pessoa ir lá e fazer a queixa-crime por meio do advogado, ou precisa da representação da vítima, no caso dos estelionatos, né? Então, eu não sei se já era para ter dado... Era para o Ministério Público estar atuando nesse caso, mas não sei se o Ministério Público vai ter oportunidade de intervir. Se as pessoas não se manifestarem, não representarem o Haluka, não dá essa oportunidade ao Ministério Público, né? E ficaram meses sem postar nada. O Gin, por exemplo, abandonou o canal com receio de que a qualquer momento ser exposto na internet com informações que comprometiam o seu trabalho, na ideia de, pra que investir em algo
você sabe que pode acabar a qualquer momento. Além de outras vítimas que você e eu sabemos que tem. Então eu não entendo como com toda essa história, com a situação piorando cada semana, tu não consiga reconhecer seus erros. Porque ao invés disso, fica postando react, onde tem até mesmo uma parte 2 que, obviamente, eu não vou me dar o trabalho de responder. Em poucos minutos você fala coisas tão sem sentido. Galera, eu cheguei à seguinte conclusão. O único motivo do Bolsonaro não ter ganhado as eleições foi porque o nosso queridíssimo Deus Gigo não estava administrando os grupos do Zap dos nossos tios. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse, seria 22 até 2026. E esse comentário foi feito nos primeiros 3 minutos de vídeo. Por quê? Qual sentido? Como o próprio Raluca diz... Baseado em quê? Não sei, mas esse não foi o único momento. E serei prolixo junto com você. Bolsonaro só perdeu as eleições porque você não comandava os grupos de WhatsApp. O que tem esse daqui também. O Digo é aquele típico cara de que quando uma mulher é assediada, ele rebate dizendo: mas também, né, você estava pedindo. Você viu a roupa de vagabunda que você estava usando? Baseado em quê? E principalmente esse daqui. É 1, é 2, é 3 e... Parabéns pra você, o jumento é você, o juiz vai bater o martelo em você. Uhul! Eu nunca vi um youtuber tão burro que conseguiu criar tantas provas contra si mesmo. A gente tá falando de quem mesmo? Eu aposto que você não imaginava que seria um vídeo como esse. Com todo esse cuidado, com toda essa produção, com essa chuva de informação. Não é possível. Chuva de informação foi forte. Aí tu me quebra. Eu tô quase 80 minutos vendo seu vídeo e juro que dava pra resumir isso em 10. Mas você não cansa de ser prolixo. Até onde é a realidade dos fatos? E acredite. Editor, coloca na tela aí pra mim. Isso não é narrativa. Você mesmo fala. E voltou o orçamento até pro editor, coitado. Tem que cortar 9 horas de bruto, realmente não é fácil. A maneira como você fala não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar. Pelo contrário, a sua motivação é pessoal e o seu desafeto é bem visível. Seria algo pessoal contra mim? Até porque você nunca gostou de mim. Eu sempre ouvi isso de diversas pessoas diferentes. Engraçado tu dizer isso, já que eu sempre ouvi a mesma coisa de você. Desde a época em que eu não fiz vídeo sobre seu caso, o que houve? Só porque eu não uso Instagram pra ver você fingindo choro, induzindo o público a pensar que você se matou. Não tô aguentando mais isso, velho. Não... Pra mim já deu. Eu combinei que eu vou ficar 3 dias sem responder ninguém, sem postar nada, porque aí vai virar um caos, tá ligado? Então estão fazendo alvoroço agora porque eles acham que eu possa ter supostamente me matado, entendeu? E aí? Meu erro agora é não ter caído no seu bait? Eu sei que na época você fez de tudo pra chamar atenção, mas agora que conseguiu, que todos olharam pra você, aguardando seu vídeo, criando toda uma expectativa, foi decepcionante. Eu esperava mais. Seu dossiê só não é pior do que seus 2 vídeos resposta. É novidade uma pessoa ter 4 chances pra se explicar e falhar em todas elas. A internet deu voz, quis ouvir o teu lado e você decidiu ir pelo simples, fazer um react. Porque na boa, se for pra ser assim, mais fácil um pedido de desculpas. Eu sei que seu orgulho te impede, até porque você quem não consegue ser contrariado, mas é mais bonito do que a vergonha que você passou. Não é porque a câmera 4K que te garante alguma coisa. Raluca, sinceramente, ver você transformar isso num circo me deu a liberdade de fazer o mesmo. Eu comprei sua ideia, comprei sua historinha, quer chamar atenção, vambora. Mas isso não se garante, eu juro pra você. Era melhor nem ter tentado. Bom, acabou, né? Bom, essa história virou um circo, né? Talvez alguém possa perguntar assim, Dalisson, o fato de o Digo estar produzindo esse vídeo, expondo o Raluca dessa forma que ele está fazendo, pode ser enquadrado em algum tipo legal? Assim, eu não vi durante todo o vídeo, de uma forma direta, nenhuma, de uma forma que o Digo incorra diretamente aqui numa tipificação legal. Não vi, assim, na visão rasa que eu fiz, não vi. Só que, se a gente parar para pensar na difamação, por exemplo, o que é difamação? A difamação é espalhar, a famosa fofoca, o boato, né? É você expor elementos que desabonem a honra pessoal, a honra da pessoa em público, perante o público, né? Então, a partir do momento que o Digo ele faz esse vídeo, a gente pode encarar que ele está difamando, que ele está desabonando a honra do Raluca em público. Aí talvez alguém fale assim, mas tudo isso que o Digo está expondo aparentemente é verdade, porque ele mostra, ele afirma, mostra um áudio, mostra um print, mostra um vídeo, uma foto. Então,
aparentemente é verdade. Aí você se lembra que eu expliquei no outro vídeo que o crime de difamação, ele independe se o fato que está sendo espalhado é verdade ou mentira. Então, por exemplo, Pedro espalha no bairro que Maria está traindo João. E Pedro vai lá e espalha isso no bairro. Isso é configurado como crime de difamação, porque trair João é uma conduta socialmente reprovável e é uma conduta que desabona a honra de Maria em público. Então isso configura difamação, independente se for verdade ou não que Maria está traindo João. Não interessa se é verdade ou não que Maria está traindo João. O simples fato dessa conduta ter sido espalhada, e essa conduta é uma conduta que desabona a honra pública de Maria, já configura difamação. Então, trazendo esse exemplo aqui para esse caso do Raluca, o Diego está produzindo todos esses conteúdos, não importa se é um conteúdo verdadeiro ou falso, né? Todas essas afirmações que ele faz, ele não está expondo o Raluca dessa forma. Eu, Davison, não enxergo como uma difamação. Eu acho que aqui, na verdade, tem um grande espaço para um debate. E vai ser um debate jurídico muito interessante de acompanhar, porque a gente cai num limite muito tênue entre liberdade de expressão e opinião e cometimento de crime, entendeu? Quem que começou essa história primeiro? Quem que está se defendendo? Quem que está se acusando de ofensa? O Raluca, o Digo, que é um produtor de vídeo de conteúdo, canal de opinião, fez aquele primeiro vídeo expondo a opinião dele. Até que ponto tudo aquilo pode ser enquadrado como mera e simples opinião e direito de expressão, liberdade de expressão, entendeu? E aí o Raluca fez um vídeo expondo o Digo, e esse segundo vídeo do Digo, até que ponto pode ser enquadrado como uma resposta direta ao Raluca, porque aqui ele trouxe mais coisas expondo o Raluca de uma forma que desabona a honra pública do Raluca, tudo isso desabona a honra pública do Raluca, mas por mais que venha, que isso desabone a conduta do Raluca, isso pode ser enquadrado, o vídeo todo em si pode ser enquadrado como difamação, não dá para responder. Infelizmente o direito tem muito disso, coisas que não dá para responder, porque vai depender de interpretação. Quando isso for levado em juízo, se for levado em juízo, vai depender da interpretação do juiz que vai julgar, vai depender da interpretação do tribunal no eventual recurso, interpretação que o advogado de uma da parte ou de outra parte conseguir atribuir a isso. Então vai ser uma guerra de interpretação, entendeu? É difícil dizer se esse crime, se esse vídeo do Digo se enquadra como uma difamação que está desabonando a honra pública do Raluca, está. E o Raluca fez vídeos desabonando a honra do Digo, fez aquele act que eu fiz anteriormente, do vídeo Putz Raluca 2. Esse vídeo aqui pode ser enquadrado como retorção imediata, que eu expliquei em um dos meus vídeos o que é retorção imediata, que é quando alguém recebe uma ofensa e faz a ofensa de volta. A pessoa é ofendida e manda uma ofensa de volta. Isso é retorção imediata. Então a pessoa que faz a ofensa de volta, ela não comete crime. A pessoa que fez a ofensa primeiro cometeu o crime. Apesar de que o juiz pode dar elas por elas e não aplicar a pena, né? Mas, tecnicamente falando, na retorção imediata, que é quando você recebe a ofensa e manda a ofensa de volta, quem cometeu o crime foi só quem ofendeu primeiro, entendeu? Tecnicamente falando. Só que a retorção imediata, ela é o quê? Ela é imediata. Então, o Digo está fazendo esse vídeo quanto tempo depois do vídeo do Raluca? Isso pode ser enquadrado como algo imediato? Não pode. Por outro lado, você tem toda a questão da internet, né? De que o Digo que fica exposto na internet todos os dias,
milhares de pessoas assistem ao vídeo. Dá para tecer tantas considerações sobre isso, mas se for levado ao judiciário, serão questões interessantes de acompanhar, mas inicialmente, de uma forma rasa, eu não enxergo como uma difamação aqui, porque eu enxergo mais como liberdade de expressão. Tudo isso que eu estou vendo, eu enxergo mais como liberdade de expressão, mas eu não enxergo como liberdade de expressão o vídeo do Haluka. Não é porque eu estou defendendo o Digo e acusando o Haluka, não. É porque o Haluka, ele cometeu muitos crimes ali. Não é o vídeo em si do Haluka que é um crime. Porque o vídeo do Haluka em si não é um crime. O vídeo em si do Digo não é um crime. Mas o que está dentro do vídeo do Haluka, implica o Haluka legalmente, que são aquela série de injúrias, calúnia e difamação que ele proferiu, e isso é controverso, tá lá para todo mundo ver, entendeu? E no vídeo do Digo a gente não viu de forma direta nada disso, então por isso que eu acho que o vídeo do Digo pode ser encarado mais como uma liberdade de expressão, ao passo que o vídeo do Haluka não pode, porque o vídeo do Haluka, o conteúdo durante todo o vídeo já é um conteúdo de calúnia, difamação e injúria, entendeu? Por isso que eu acho que enquanto os vídeos do Digo eles resvalam mais para um lado de liberdade de opinião, os do Haluka resvalam mais para um lado de crime mesmo. No final de tudo, sinceramente, a gente não sabe onde essa história vai parar. Com certeza vai chegar no judiciário, não sei se vai chegar no Ministério Público. Espero que as partes envolvidas consigam, resolver suas questões. Espero que a senhorinha consiga aquilo tudo que eu expliquei, de não ter condições de pagar com advogado. Espero que ela esteja assessorada em relação a isso. Mas, enfim, pessoal, sinceramente, se eu pudesse dar um conselho para o Haluka, eu ia falar: não precisa gravar vídeo. Eu sei que tudo isso que está sendo gravado, porque o Haluka ele quer monetizar, ele está ganhando muito dinheiro com essa história toda, né? Muita gente assistindo os vídeos dele. Mas até que ponto compensa fazer um vídeo tão problemático, produzir conteúdo tão problemático como ele está fazendo agora, com a intenção de monetizar? Ele tem uma vida inteira pela frente ainda, o Haluka é jovem e toda essa conduta destrói não só a carreira dele no YouTube, mas destrói a própria confiança das pessoas nele, a reputação dele, pessoas que vão pensar duas vezes antes de se aproximar dele, entendeu? Então isso tem toda uma implicação na esfera pessoal, e o Haluka vai passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e se ele não fazer uma contenção de danos agora, ele vai carregar um grande fardo disso tudo que está acontecendo agora para o resto da vida, entendeu? Porque quanto tempo ele vai demorar para reconstruir todos esses laços que ele está rompendo com as pessoas, entendeu? Mas, e fora as implicações legais disso tudo, né, que pode perdurar durante anos também. Mas, enfim, espero que as partes estejam assessoradas por advogados, porque todas as partes realmente vão precisar estar muito bem assessoradas por bons advogados. Mas, por enquanto, é isso, pessoal. Vamos ver até onde isso vai parar. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu faço outro vídeo respondendo. Também vou responder as perguntas que chegam no meu Instagram. Eu demoro para responder no Instagram, mas respondo todo mundo. O meu Instagram está aqui embaixo, advmiranda.1. E a gente se vê aí, quem sabe, no próximo vídeo. Abraço.